As bênçãos que acompanham o dízimo. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Hamilton Paulino de Carvalho e publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1985. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O que me leva a escrever sobre este tema é despertar muitos crentes que dormem e muitos que também não aceitam o que a Bíblia fala a respeito do dízimo. Tenho ouvido várias desculpas apresentadas por crentes que não trazem o dízimo à casa do Senhor, e ao ver essa incoerência, baseada em desculpas inaceitáveis, veio-me o desejo de enumerá-las e refutá-las, baseando-me nas Escrituras. Eis as que tenho ouvido com mais frequência. 1. Meu salário é pequeno, não dá para as minhas necessidades. 2. Mês que vem, prometo a Deus que darei o meu dízimo. 3. Não dou o dízimo porque não concordo com este ou aquele gasto que a igreja faz. 4. Minhas despesas são muito grandes. Não sei como calcular os meus dízimos. 5. Estou construindo uma casa ou estou comprando um carro e tenho que investir tudo nesse negócio. 6. Não concordo com o dízimo. Não vejo fundamento para dízimo no Novo Testamento. 7. Sou dizimista de coração. 8. Eu contribuo segundo proponho no meu coração. O dinheiro é meu e eu gasto como quero. 9. Não dou meu dízimo porque não sou batizado nas águas. 10. Ganho muito pouco. Quando estiver ganhando mais, darei o meu dízimo. Há ainda os que não são dizimistas e não apresentam qualquer motivo para isto. Entre os que oferecem algumas das desculpas acima, tenho encontrado aqueles que têm uma vida financeira particular completamente desorganizada. Estão sempre pagando suas contas com atraso, vivem sacando vales e tomando dinheiro emprestado para sair dos sufocos. Creio que a omissão nas contribuições para a igreja, neste caso, não é falta de doutrina nem de amor à causa, mas simples desorganização da vida financeira e até mesmo relaxamento diante da obra do Senhor. São justamente esses crentes que deveriam ser os mais assíduos dizimistas, porque a fidelidade na mordomia traria como consequência natural a ordem e a prosperidade em cumprimento às promessas do Senhor na sua palavra. Creio que o dízimo é, acima de tudo, uma questão de fé. Não é uma questão de matemática. Na matemática da incredulidade, quem dá mais fica com menos. Na matemática da fé, quem dá mais fica com mais. Basta ler com atenção Malaquias 13:10. O problema de muitos crentes é que eles ainda conservam resquícios do tempo da sua incredulidade. Como podem ser salvos se guardam a ideia de que o que damos para a igreja é um favor que estamos fazendo? Tem apego às coisas materiais, aos bens terrenos, como se a nossa segurança espiritual também dependesse de recursos materiais. Uma certa dose de egoísmo e a falta de uma experiência pessoal de viver pela fé, ou seja, obedecendo à palavra de Deus e tomando parte no plano de Deus para a salvação do mundo, são outros fatores que levam alguns crentes a não serem dizimistas. Muitos crentes não dizimistas vivem sempre dando o dízimo a César e não a Deus. Porém, em Mateus 22:21, o próprio Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejamos qual é a nossa opinião acerca dos argumentos acima mencionados usados pelos não dizimistas. 1. Não é o salário que é pequeno, é a fé. Em todas as nossas igrejas temos o exemplo de crentes que recebem um salário pequeno, mas não sentem falta de nada, porque são fiéis a Deus em sua mordomia. Os crentes que recebem um salário pequeno também têm o direito de alegrar-se em contribuir para o sustento da causa
e de serem abençoados por Deus na sua vida espiritual e igualmente na vida material. 2. O mesmo se pode dizer com relação ao crente que vive fazendo votos de ser fiel nos dízimos, mas nunca cumpre o prometido a Deus. Ele está protelando a bênção do Senhor sobre a sua vida espiritual e material. 3. Os que não entregam os seus dízimos por não concordarem com algum aspecto da administração financeira da igreja, simplesmente não estão amadurecidos quanto ao processo de propagação do evangelho e sustento da igreja, ou estão apenas procurando uma desculpa de mal pagador. 4. Põe o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quem não sabe viver com 90%, tampouco saberá viver com 100% do seu rendimento ou salário. Os 90% com a bênção de Deus significam infinitamente mais do que 100% sem a bênção de Deus. Quando Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza, estava dizendo que se alguém não serve a Deus com os seus bens, está servindo a Mamon, isto é, está adorando as riquezas e cometendo o pecado da idolatria. É um direito do homem adquirir casa, apartamentos, condução, roupas, alimentos e etc. Sempre queremos algo mais em nossa vida, tudo aquilo a que nós e nossos familiares temos direito como resultado do nosso trabalho honesto e condizente com a moral cristã. Porém, o problema começa justamente quando a aquisição de bens materiais impede nosso crescimento espiritual. A experiência nos tem mostrado que, em igualdade de condições, a prosperidade material do crente dizimista é maior do que a do não dizimista. Assim, a fidelidade na mordomia, ao invés de atrasar e prejudicar a família cristã na sua prosperidade material, tem sido uma bênção também para a vida espiritual. 6. É fácil demonstrar que a doutrina do dízimo foi amplamente ensinada no Novo Testamento. Veja Mateus 23, 23, Atos 2, 44 e 45, Atos 4 e 32. O que não é fácil é provar a validade de uma fé que não se traduz em obediência. Para os cristãos do Novo Testamento, não apenas 10, mas 100% de tudo quanto possuíam pertenciam a Deus e devia ser usado conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus. Veja Atos 2, 44 e 45, 4 e 32. Leia com atenção e veja a atitude dos crentes da igreja primitiva. Para os cristãos do Novo Testamento, o dízimo não é tanto uma questão legal de percentagem, mas uma questão de urgência na evangelização do mundo. 7. Ser dizimista de coração, isto é, concordar com o dízimo na teoria, mas discordar na prática, é o mesmo que dizer que se crê em Deus e viver como se Deus não existisse. A verdadeira antítese da fé é a desobediência a Deus, isto é, crer no Deus da palavra e não crer na palavra de Deus. 8. Jamais vimos um crente invocar o verso inteiro de 2 de Coríntios 9:7 para justificar sua contribuição abaixo do dízimo. O verso inteiro diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem com necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. O coração que ama entrega a Deus o máximo e o melhor a partir do dízimo, pois a justiça do amor excede a justiça dos escribas e fariseus. Para eles, 10% era o seu máximo, para o cristão, 10% é o mínimo. 9. Muitos que guardam ainda alguns resquícios do tempo da ignorância e que não têm amor à obra de Deus, vivem enganando a si próprios, recusando a bênção de Deus na sua vida. Esta gente deveria ser mais dinâmica em prol da obra do Senhor, procurando mais e mais dar um bom testemunho de um crente fiel e não se deixar cair no egoísmo, para que a igreja veja nele um testemunho verdadeiro. Observando Atos 2, 44 e 45 com atenção, vemos a fidelidade dos que criam em Jesus. 10. O crente que apresenta a desculpa de, por ganhar pouco, não dar o dízimo, e vive prometendo ser fiel quando estiver ganhando muito, ainda não experimentou a graça de contribuir. Aqueles que não são fiéis com o pouco que ganham jamais serão fiéis com o muito que vierem a ganhar.
Estas são desculpas inaceitáveis que muitos crentes não dizimistas usam para justificar a sua omissão. Lamentavelmente, têm sido invocadas por pastores de nossas igrejas para tentarem justificar a omissão da sua igreja nos planos cooperativos para o evangelismo. A fim de cumprir a ordem de Cristo de evangelização do mundo, abra os olhos dos crentes para a liberdade, ajude-os a compreender a extensão da sua responsabilidade como participantes do reino de Deus, tornando-se assim uma bênção para a igreja e para o cumprimento dos seus objetivos como igreja na cooperação com a evangelização mundial. Li certa vez a seguinte história. 2 famílias foram morar em 2 propriedades perto uma da outra. Uma das casas dava para uma estrada e a outra para a estrada paralela, de modo que os terrenos se tocavam ao fundo. Não havia sequer uma cerca entre os dois. Os proprietários trabalhavam numa fábrica e somente nas horas de folga cultivavam as suas terras. Nenhum deles professava qualquer religião, mas ambas as mulheres eram crentes na palavra de Deus, ensinando aos seus maridos o que a Bíblia diz sobre pagar o dízimo. Como resultado, um deles começou a pagar o dízimo e o outro não. Compravam as sementes na mesma loja e as plantavam em terrenos semelhantes. Faziam tudo igualmente usando ambos os mesmos métodos e os mesmos instrumentos. Um dos terrenos prosperava e o outro não dava nada. O sol brilhava sobre ambos e a mesma chuva caía sobre eles. Trabalhavam ambos com a mesma vontade, mas toda espécie de verme parecia saber que um pagava o dízimo e o outro não. Era interessantíssimo notar tudo isso. Um queixava-se de que o seu terreno não prosperava, enquanto o outro expunha no mercado todos os seus produtos e vendendo-os e ganhando os prêmios da região. Ninguém me poderá convencer de que é desnecessário pagar o dízimo e de que não vale a pena servir fielmente ao Deus vivo e pô-lo em primeiro lugar em todas as coisas. Os crentes que vivem em comunhão com Deus são zelosos no crescimento do trabalho do Senhor, fiéis dizimistas, colaboram de acordo com sua renda e oram sempre a Deus pedindo uma venda maior para que maior seja a contribuição para a obra de Deus. Contribua de acordo com sua renda para que Deus torne sua renda de acordo com sua contribuição. Se todos os crentes entendessem qual a finalidade dos dízimos e das ofertas alçadas, o mundo já teria sido todo evangelizado, mas, por haver negligência, a obra evangélica missionária está caminhando muito devagar. Que Deus desperte os que estão dormindo para que tragam os dízimos à casa do tesouro. Hamilton Paulino de Carvalho, Mensageiro da Paz, outubro de 1985. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.